Deixa eu te falar uma coisa. O cumprimento da promessa de Deus vai acontecer por etapas na sua vida. Existe um lugar, um cargo, uma cadeira, um ambiente, um território com o seu nome. Já está lá te esperando. Só que você só vai, de fato, sentar para governar quando você entender que esse governo não é só quando você senta naquele lugar, quando você toma posse daquilo ali. Isso começa agora. Muitas vezes, as nossas próprias emoções, elas vão nos sabotar e vão nos impedir de viver a totalidade da promessa de Deus. E nesse vídeo, através da história de José, eu vou te dar algumas chaves que eu peguei para minha vida para entender como que eu poderia me alinhar à palavra de Deus, à promessa dele, para sentar num lugar que já era meu, conforme Deus já tinha liberado na minha vida. Meu nome é Thais Lassi e nesse canal eu falo com mulheres cristãs que querem aprender sobre vida com Deus, sobre empreendedorismo e crescer na fé. Então, se você gosta de algum desses assuntos, é nova aqui no canal, já deixa o seu like, se inscreve aqui, porque toda semana a gente vai estar conversando sobre esses assuntos para a gente poder crescer juntas. Esses dias eu estava pensando em algumas palavras proféticas, né, que Deus já tinha falado para mim através de outras pessoas. E eu tenho um grupo, né, comigo mesmo, inclusive, que eu anoto tudo que eu recebo de palavra, se é algum áudio, eu jogo tudo pra lá. Inclusive, até uma dica pra você sempre lembrar as palavras de Deus, tá? Porque isso vai te alimentar e vai te ajudar muito no dia mal, principalmente. E eu tava revisitando essas palavras porque justamente eu estava no meu dia mal. E aí eu me lembrei de duas palavras que Deus tinha liberado para mim através de duas pessoas diferentes, que inclusive foi a mesma palavra, só que elas se confirmaram. Eu falei assim, Deus, eu acho que essa palavra aqui, apesar de eu só ter confirmado, meu Deus, tá muito difícil. Eu acho que isso aqui vai demorar anos, ou quem sabe nem vai acontecer. Por quê? Eu estava me baseando no meu cenário atual, principalmente no meu dia mal, naquele dia específico. Só que eu fiquei ruminando aquela palavra, fiquei ali pensando, fiquei, sabe, imaginando como que seria. E Deus me lembrou da história de José. E foi a partir da história de José que eu entendi como que eu tinha que me reposicionar para poder, de fato, me alinhar àquela palavra e, de fato, governar. Se você olhar a história de José, ele passa por três períodos, né? José primeiro foi vendido como escravo injustamente, coitado, ele não tinha feito nada para ele poder ser vendido. O mais dolorido foi pelos seus irmãos, né? Irmão de sangue ali, os da sua casa. O segundo momento dele, ele foi preso injustamente, ele não fez nada, até chegar de fato a sentar na cadeira de governador, que a gente conhece como José do Egito. E na história de José, a gente vê cada situação que ele passava, ele governava. Primeiro na casa dele, ele tinha um lugar de destaque. A Bíblia fala que ele era o queridinho do pai dele, porque ele era o filho da velhice, né? Então, eu imagino que os outros filhos do pai dele eram filhos bem mais velhos, né? Então, José era o queridinho porque ele era o mais novo e eu acho que tinha uma diferença de idade muito grande entre eles. A gente sabe que isso gerou inveja, incômodo e aí ele foi vendido. Beleza. Segundo momento, ele foi ser destaque aonde? Na prisão. Gente, ele poderia ter todos os motivos para se entregar àquela situação. Ele poderia se entregar a vários sentimentos, vários pensamentos, porque ele não tinha feito nada ali. Um posicionamento que ele teve foi não ter se deitado com a mulher de Potifar. Aí você já começa a perceber que José, ele sempre teve um autogoverno. Ele sempre se manteve firme naquilo que ele carregava. Ele tinha consciência de quem ele era em Deus, por isso ele permanecia. Então ele já estava sendo formado, fortalecido na sua identidade, e isso fortaleceu esse autogoverno dele. E você percebe que quando José, ele se deparou com a mulher de Potifar, ele teve sangue frio, gente. Imagina um cara que vê a mulher lá toda pra ele, né? Sem roupa, sem nada. E ele se manteve firme e ele correu. Cara, olha que governo que ele teve ali, autogoverno que ele teve internamente. Então, o autogoverno, gente, ele diz respeito a não às circunstâncias externas. Porque na história de José, a gente vê todas as circunstâncias ao contrário. Tudo desfavorecendo ele. Mas internamente ele estava sendo inabalável. Então o autogoverno, ele começa pela consciência de quem você é em Deus e quem Deus é. Essas duas coisas elas têm que andar juntas. Foi o que fortaleceu José naqueles ambientes. E mais do que isso, José, pela consciência que ele tinha, pela identidade firmada que ele tinha e por esse autogoverno, ele prosperava em todo o ambiente. A prisão foi a escola dele, foi o que antecedeu ele sentar de fato na cadeira de governo que Deus já tinha para ele. Então, todas as situações que eu e você a gente passa, ela pode nos dar uma chance de você fortalecer o seu autogoverno,
ou de revelar aquilo que está fragilizado dentro de você. Porque quando você espreme, o que, que vai sair de mim, de você? Quando José era espremido, era ali machucado, o que, que saía dele? Saía coisas boas. Ele prosperava, ele conseguia contornar a situação, ele conseguia ver o lado bom da história. Se é que pode ter um lado bom? Pode. José, ele tinha as mentes limpas a tal ponto de se fortalecer ali, porque ele sabia da identidade que ele carregava. Ele tinha essa consciência. Então, quando você entende que o autogoverno, o nome já fala, né? Autogoverno vem de dentro para fora, nada do que está ao seu redor pode te abalar. Então, para que Deus possa colocar eu e você nessa cadeira que ele tem, no novo emprego, no novo ambiente, no novo bairro, um novo cargo. Precisa da nossa consciência hoje de construir esse autogoverno. E muitas vezes as nossas emoções estão nos sabotando e estão nos impedindo de viver a totalidade da promessa de Deus. Porque as nossas emoções, Deus não vai tirar da gente. Você nunca vai ver na Bíblia Deus tirando emoções. Inclusive, Deus também tem a parte emocional. Deus sente ciúmes, Deus sente raiva, Deus se sente alegre. Então, isso é o quê? São emoções. O que a gente precisa entender é gerenciar essas emoções com a graça de Deus. Então, às vezes, o que está nos impedindo de chegar nesse lugar de governo não são as pessoas, não é nem o diabo. É eu e você que está impedindo por conta das nossas emoções que estão falando muito mais alto do que o que Deus já falou a nosso respeito. Então, quando eu me fortaleço em Deus, eu aceito o que ele falou sobre mim, porque a Bíblia fala que é pela fé. Então é pela fé que Abraão se tornou pai de multidão. Então é tudo pela fé. Então se você lê a Bíblia e você acredita e você toma posse daquilo que Deus fala para mim, para você está fortalecendo a sua identidade. E o autogoverno é algo que só eu e você temos que controlar. É algo que está nas nossas mãos. Não depende de pastor, de líder, de pai, de mãe, de esposo, de ninguém. Depende de mim e de você. Por mais que a circunstância esteja desfavorecendo, dizendo tudo ao contrário, aqui dentro precisa crescer um espírito inabalável. Por quê? Porque eu estou firmada naquele que me enviou, naquele que me designou, naquele que me formou. Então eu quero que você saia desse vídeo entendendo que Deus já tem para você aquilo que você já tem orado. O lugar que você quer, a casa que você quer, o ambiente que você quer, um novo emprego, uma nova porta, uma nova estação, já está preparado. Agora ele está te preparando para você sentar nesse lugar. E a primeira coisa que você precisa arrumar dentro de você é essa gestão do seu autogoverno. Quando você aprende a se autogovernar, e isso é construído dia após dia, você está sinalizando para Deus que já está chegando o tempo de você sentar para você de fato governar. Então, você não governa quando você senta, você governa quando você limpa os seus olhos e você tem uma nova postura diante daquilo que está aparecendo ao seu redor, mas dentro de você, você está firme na promessa que Deus liberou para a sua vida. Comenta aqui embaixo qual situação que você já viveu ou está vivendo que se parece com a história de José. Qual é a promessa que Deus falou para você? É um novo emprego, é um casamento, é um filho, é um novo cargo? Comenta aqui embaixo como é que está sendo esse processo ou como que foi, porque eu quero conhecer a sua história. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e um beijo até o próximo vídeo.